Será que os usuários da Yomi Yomi no Mi, que brincam e driblam a própria morte, poderiam comer duas Akuma no Mi? Será que Brook, além de Barba Negra, possa ser aquele personagem em One Piece que possa reter dois frutos? Essa é uma questão que assola a fandom há muito tempo, já perguntaram a muitos youtubers, e eu lhes digo que a resposta é muito simples e iremos responder essa e várias outras questões do universo de One Piece e de diversos outros mangás agora no nosso SZS número 2. Sou o Gui Tassiano, seja bem-vindo à Zona OP. E para você que não conhece, esse é o quadro que estreou recentemente no canal, o SZS, Zona de Perguntas. Zona de Perguntas e Respostas, né? Inspirado no quadro do Oda SBS, na qual ele responde aos seus leitores vários babados sobre o universo de One Piece e coisa e tal. Ou sobre a própria vida também. Aqui não é só de One Piece, é de tudo que é mangá, meus queridos. Então, deixa nos comentários desse vídeo a sua pergunta para a próxima edição, que vai que eu seleciono o seu comentário para o meu próximo vídeo da SZS, o SZS 3. Ah, e se você quiser saber o que significa SBS e SZS, eu já expliquei no primeiro vídeo, esse brilhantíssimo trocadilho que, modéstia à parte, né? Mas eu deixo na descrição aí a conjuntura completa da brincadeira do jogo de palavras que eu fiz aqui para esse quadro. Beleza? Vamos às listas de perguntas que já me fizeram, eu já coletei e eu irei sucintar a todos vocês. MH700 perguntou: Tassinho, você acha que vai demorar para ter uma logia da água e terra e vento sendo um dos 4 elementos principais junto com o fogo? Obrigado pela pergunta, meu querido. Bom, como logia do fogo, a gente tem o Ace e o Sabo. Então caiu-se a dúvida. Será que teremos logia dos 4 elementos da natureza? Teremos logia da água? A água é a mais intrigante, aí todo mundo fruta da água. Vento? Será que teremos uma logia da terra? Galera, assim, explicando no meu viés, a fruta do vento a gente já tem. Eu já disse nesse canal que não adianta teorizar a fruta do tufão, da cobra com penas que controla tornados, da cultura maia. Não adianta teorizar nada disso. O simples geralmente é o mais correto. Dragon, obviamente, deve ser usuário da Kazekage no Mi, a logia do vento. O seu vento é verde e tudo, papapá. E eu tenho um vídeo explicando o porquê o fato do vento do Dragon ser verde, além de outros elementos que o cercam, configurará sim a logia do vento. O nome Kazekage, provavelmente. Então só resta água e terra. Eu tenho uma visão, e até um vídeo nesse canal também bem antigo, sobre como se comportam as logias ou como o Oda gosta de apresentá-las. Então as logias, elas têm que ser algo que não seja tão sólido. Pelo menos passe essa imagem. Algo que possa se ramificar, se desdobrar, se diluir. Então a areia do Crocodile, embora seja sólido, ele se dilui. O Aokiji, que não é bem o gelo em si, mas sim todo o conjunto de estética sobre o congelamento, porque o Aokiji é resumido a vapor de gelo, tá ligado? O próprio Aramaki lá sendo cortado, as raízes crescendo novamente. Tem que ser essa coisa, não pode ser logia do aço. Eu acho que nunca vai existir uma logia do aço, porque o aço é algo concreto, é duro, tá ligado? Tem que ser algo maleável, algo desdobrável para incorporar a intangibilidade de um logia. Não é à toa que a fruta do diamante do Jozu não é logia, é paramécia. Então eu acho que por isso não teremos uma logia da terra. Por quê? O Oda foge de jogar uma logia da terra na obra toda hora. O Pika lá, general do Flamingo, teve a Ishishi no Mi, fruta do assimilador a pedras. E agora tivemos o Ávalo Pizarro com a fruta da ilha. O cara não quer meter uma fruta da terra. Então eu acho que logia da terra talvez a gente não tenha. Não temos obrigação de cumprir os 4 elementos. Então sobre a logia da água, ela é mais intrigante. Essa eu acho que ainda podemos ter. Mas o cara virará um líquido muito individual, com regras individuais, tá ligado? O cara virará água, mas ele não será a mesma coisa que água do mar. Ele será líquido. Uma água só dele, tá ligado? Pra isso não neutralizar os próprios poderes. Se pá, a água que esse cara vira não vai neutralizar os poderes dos outros usuários de Akuma no Mi, tá ligado? Pra não ser roubado. Ele será uma particularidade. Porém, eu também acho difícil ter a logia da água aí. No filme 2 de One Piece, tivemos a logia do líquido, que era a Toro no Mi, usada por Queen alguma coisa, uma beldade aí do One Piece. SLA!
Tassiano, você acha que o Luffy terá um guia 6 ou 7? Não, não acho. Na verdade, se tiver, eu acho que o teto dele é o 5 mesmo, é o Nika. Nika tem tantas habilidades que ele vai continuar evoluindo somente o guia 5. Mas se ele quiser apresentar uma nova forma para causar na fandom, tal, chamar de guia 6, sei lá, será lá para as finalizações da obra e será algo situacional, tipo, em Laftel tem uma pedra que aqueles que tem forte determinação conseguem extrair poder dela, alguma fonte de poder externa que mude o Luffy no momento do arco, aí ele pode batizar de guia 6, mas seria algo muito momentâneo, tá ligado? O teto pessoal do Luffy, alcançado com seus próprios méritos, será o 5, ao meu ver. Daniela Cristina, na sua opinião, quem é mais gostoso, Gojo ou Sukuna no corpo do Megumi ou do Itadori? Obrigado, Daniela. Falando assim, o Sukuna Megumi, né, ele é muito canchudo, ele é muito maneiro lá, tal, mas eu acho que eu vou de mais gostoso assim, eu sei que vai ter vários lá ele no comentário aí, mas de gostoso mesmo eu acho que eu vou no Gojo, me perdendo naqueles olhos cintilantes brilhantes e na super confiança do homem que pode tudo, Satoru Gojo, é meu husbando de Jujutsu Kaisen. Caim não, Se tivesse uma luta entre Crocodile vs Akainu, Sabo, a areia de Crocodile se transformaria em vidro, já que se a areia for elevada a altas temperaturas, ela vira vidro? Obrigado pela pergunta, meu querido. Talvez. Não é bem assim que funciona. As Akumas no Mi, elas têm interações próprias que não obedecem o senso comum nem às leis da física. O elemento que você vê na Akuma no Mi não vai se comportar como esse elemento se comportaria no mundo real. Palavras do Crocodile e do Smoker, se eu não me engano. Ninguém sabe o que vai se dar na interação de dois frutos. É completamente fora da nossa realidade. Reforçado pelo que o Vegapunk disse nos capítulos atuais. Os usuários de Akuma no Mi, eles pertencem a uma realidade própria. Algo que não pertence às ideias desse mundo, muito além. É por isso que, por exemplo, por mais que na nossa física explique que uma grande descarga elétrica possa derreter a borracha, o Enel nunca derreterá o Luffy. Porque a interação Goro-Goro com Gomu-Gomu completamente faz com que os relâmpagos, a eletricidade seja completamente ineficaz. É uma isolação perpétua. Também tivemos a relação Moku Moku no Mi, fumaça, com o fogo do Ace. A fumaça era para sufocar o fogo e apagá-lo. O Smoker deveria ganhar vantagem contra o Ace. Mas não, o Smoker simplesmente disse que fogo e fumaça se anulam. É assim que os frutos interagem. A cera do Mr. Trace, que não se comporta como uma cera comum, ela é tão dura como aço, ela se comportou a ponto de interromper e até mesmo bloquear os venenos do Magellan. As interações são muito irregulares. Normalmente sim, alta temperatura iria transformar areia em vidro. Cabe se o Oda iria capturar essa vicissitude do nosso mundo para colocar de forma mais verossímil nas relações da Suna Suna no Mi com a Mera Mera no Mi, ou Mago Mago no Mi. Então pode virar, mas não é regra, porque as Akumas no Mi têm lógica própria em suas interações. Ivanildo Silva! Se fosse para ter um spin-off de One Piece, qual personagem você escolheria? Obrigado pela pergunta, meu querido. Cara, eu escolheria de Crocodile. Sir Crocodile. Por isso que eu tô amando tanto a Cross Guild ultimamente. Cara, o Crocodile tem uma postura, tem aquele ar mafioso, a maneira como ele recruta, como ele planeja. Eu gostaria de ver a jornada dele. Ele foi até um caçador famoso, né? Um caçador de cabeças famoso no passado, na sua juventude. Caçava os piratas mais bravos assim pra brigar mesmo, na sua época de pirata, que tá começando sua ascensão. Cara, e agora o homão que ele se tornou com essa compostura, com essa soberba. Bicho, eu gostaria de ver ele montando uma equipe, ele com um propósito e enfrentando desafios nesse propósito. Sem dúvida, um spin-off que eu gostaria de ver seria o do Crocodile. Segundo lugar, provavelmente o do Katakuri, porque eu amo o Katakuri, seria muito da hora ver ele numa excursão, numa aventura aí com seus irmãos. Asta, mestre do capitalismo. Ixi Maria, até o Asta. Quem ganha, Gaara ou Crocodile? Muito interessante essa pergunta, porque eu tô
com esse roteiro há muito tempo em um vídeo. Eu quero fazer essa luta, simular essa luta aqui no canal. Eu tenho um ótimo argumento de quem sairia como vencedor, mas eu não vou dizer papum, porque muita gente vai interpretar por mim e eu tenho que contextualizar o porquê determinada pessoa teria vantagem nessa batalha. Então aguardem um vídeo só disso e para não perder, se inscrevam no canal, comentem, interajam para o YouTube encomendar a vocês, né, quando eu lançar o vídeo. KK Animes, ninguém nunca conseguiu responder essa, porque Arlong não estava em Impel Down, sendo que foi preso quando perdeu. Cara, como assim ninguém conseguiu responder essa? Eu conheço meus brothers do YouTube que trabalham com One Piece e eu acredito que eles conseguiriam facilmente responder essa. Como assim? Tá perguntando direito isso aí? É óbvio que ele foi preso porque no mundo de One Piece não existe só Impel Down. Não tinha pra que mandar o Arlong pra Impel Down se tem várias outras fortalezas, outras prisões no universo de One Piece. Galera, né, todo pirata que é preso que vai pra Impel Down não. Tem uma sistemática pra chegar até lá. Nem o Crocodile, como Shichibukai, ao ser primeiramente preso, foi pra Impel Down. Tem na história de capa da Baroque Works, com a Miss Golden Wing lá, salvando ele da prisão que ele tava, ele e o Das Bond, e o resto dos membros da Baroque Works. Ele tava preso em outra prisão, não era nem Impel Down ali. Aquela prisão foi arrombada, todo mundo fugiu, mas Crocodile e Das Bond não quiseram fugir. E foram transferidos para Impel Down. Então a resposta de por que Arlong não tá em Impel Down é porque existe uma porrada de outras prisões, ele pode estar lá. Simplesmente assim. E agora a pergunta de $1 milhão. Não é o Tobitaka perguntou: se a ideia de que você morre se comer mais de um Akuma no Mi é real, o que você acha que rola se o cara consumir a Yomi Yomi enquanto já tem um Akuma no Mi ou vice-versa? Excelente pergunta, eu vejo ela sendo muito feita nas lives dos chapéus de palha tal, e eu vejo a galera se enrolando pra responder. Mas galera, é muito simples, é só olhar o epíteto, olhar o conceito da fruta do Brook. A fruta do Brook não é fruta do zumbi, não é fruta da imortalidade. A fruta do Brook o torna um Fuketsu Ningen, um humano ressuscitado. A verdadeira habilidade da Yomi Yomi no Mi é dar uma segunda chance de vida. Não é ficar morrendo direto e voltando não. É um fruto praticamente associativo uma vez. Porém, quando você ressuscita, você consegue uma conexão com o submundo. Mas aí que tá. Pegando esse núcleo do fruto do Brook, que a habilidade dele é dar uma segunda chance de vida. Ele se ativa, é muito difícil isso no fruto, ele se ativa quando o cara morre e faz a alma do cara voltar pro corpo, uma vez ativado, concedendo a ele uma nova vida. Se ele morrer de novo, já era. Só concede uma nova vida. O que acontece no nosso cadaverizão é que quando o fruto foi ativado e ele acha o corpo para voltar de volta, o corpo tá só o esqueleto, o corpo já tá deteriorado. E pela regra da fruta, ela tem que conceder a segunda vida, a ressurreição, não importa o estágio do corpo. Quando ele entra naquele corpo decomposto, a fruta concede uma segunda vida a ele naquele estágio. Então, como ele não tem órgãos, como ele não tem carne, como ele não respira por ser um esqueleto ali, o fruto já deu a segunda chance de vida naquele corpo. Então ele não pode fazer o Brook morrer pelas condições que aquele corpo tinha quando a alma o adentrou. Então ele não vai morrer de morte morrida, tá ligado? Porque o corpo ali já é um esqueleto. Mas ele pode morrer de morte matada. Alguém matar o Brook, aí já era. Entenderam? Só segunda chance de vida. Então agora vamos para a simulação do que aconteceria se ele comesse uma segunda Akuma no Mi, ou se alguém que já tem um fruto comesse a Yomi Yomi no Mi. A ordem dos fatores não altera o resultado. Tanto faz eu ser usuário da Yomi Yomi no Mi e comer um fruto, quanto eu ser um usuário de, sei lá, Gomu Gomu no Mi e comer a Yomi Yomi no Mi. Tanto faz. No momento em que eu como a segunda fruta e passo a ter duas frutas no meu corpo, eu morro. E quando eu morrer, a Yomi Yomi se ativa, porque ela se ativa na morte, e a outra reencarna em outro fruto. Simples assim. A Yomi Yomi vai voltar pro meu corpo, só que quando ela voltar, eu não vou ter mais a outra segunda fruta, porque ela já foi encarnar em outro fruto pós minha morte. Entenderam? A morte aconteceu, só que a Yomi Yomi, diferente das outras, ela se ativa para fazer a alma voltar pro meu corpo. E o outro fruto que abrigava o meu corpo, como eu já tô morto, ele faz o que qualquer fruto faz quando o usuário morre. Encarna em outro fruto. Então é simples, não importa a ordem, não importa a ordem. Quando chegar o segundo fruto no corpo, pá, morri, Yomi Yomi ativa, voltei, só que o outro já foi embora do meu corpo e encarnou em um novo fruto.
Entenderam? Sacaram? Acharam genial? Então deixem nos comentários se acharam genial, o que acharam do quadro e suas perguntas para a próxima edição. Ficando por aqui, galera, é sempre um prazer estar com vocês. Forte abraço e valeu!